Alguém assistia via celular? Não, assistiam via celular, né? Outros talvez via notebook, né? Mas o principal lixo de hoje, além do plástico, é também o lixo eletrônico. Tudo se torna obsoleto muito rápido. Eu comprei esse computador aí 3 anos atrás. 3, certinho. Mas já lançaram outros bem mais evoluídos que ele. Eu acho que são aparelhos bons, entendeu? A configuração, se você comprar uma configuração boa, porque um computador hoje é sistema de montagem, né? As placas geralmente são Intel, aí você vai montando um computador bom, olha a configuração, dura muito tempo mesmo. Eu espero que esse dure pelo menos mais 2 anos. Tá com 3, ele dura 5, ele pagou o dinheiro dele. Eu paguei na época 2.300, 2.200 esse bicho aí. Ele é um Core i5, se não me engano. Ele é bonzinho. E dá para aguentar uns 2 carnavais ainda. As termoelétricas, só falando rapidamente aqui, são usinas, né, que têm a função de produzir energia elétrica, muito comuns na China, em parte da Europa, são causadoras da chuva ácida, já havia falado. Aí uma termoelétrica. Ah, Flávio, tem termoelétrica aqui em São Luís? Tem. Tem uma lá na área Itaquibacanga. Mas tem uma muito grande no município de Miranda. Já ouviu falar no município de Miranda? Lá tem, quando tu tá chegando em Miranda, se tu olhar pro lado esquerdo, assim, ó, tá chegando de carro em Miranda, se tu olhar pro lado esquerdo, eu digo esquerdo, vamos lá pra cá, lado esquerdo. A lado esquerdo, tu olha a termoelétrica de Miranda, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, aqui no Maranhão também, as termoelétricas, só que é muito maior do que essa aqui, ó, que é bem pequenininha. Aí isso aqui é importante pra gente. Hidrelétricas, tá bom? É lógico que eu só vou ter hidrelétricas onde eu tenho rios com grande volume. Não adianta tu botar uma hidrelétrica num rio, como o Rio Mearinha aqui, porque ele é um rio pouco caudaloso, o desnível que ele vai passar é pequeno, então não tem função de você botar uma hidrelétrica que não vai quase produzir energia elétrica. Oi? Se eu já vi? Já vi. É grande. Tu passou em qual trecho? Juazeiro, Petrolina? Não, Piauí, tu não passou no Rio São Francisco. Tu passou no Parnaíba. O Parnaíba é grande. O São Francisco é grande, é caudaloso. O Tocantins é São Francisco? Bahia sim. Bahia sim. Com certeza tu passou. Então o rio tem que ter, tem que ser caudaloso, tem que ter grande volume. E aí esses países aí, esses 3 em particular, eles exploram muito a energia hidrelétrica. Canadá, Estados Unidos e Brasil. Principalmente o Brasil. Os Estados Unidos eles têm uma diversidade muito grande na exploração de energia elétrica. Já o Brasil, a gente já viu no gráfico, né, ele explora mais as hidrelétricas, viu? Sem sombra de dúvida. E é lógico que tem que ser em rios de planalto. Aí é só uma imagem mostrando aí como funciona, né? É a força da água que literalmente vai mover uma turbina. Essa turbina vai transformar a energia mecânica, né? Energia cinética vai ser remetida para um gerador, que por sua vez vai enviar para as torres de transmissão. Basicamente o funcionamento é esse. Vamos lá, acho que é interessante. Fonte de energia não poluente, isso aí é algo que a gente tem que fazer uma ressalva. É uma ressalva, porque quando tu vai desviar um rio para você
carregar aquela água, direcionar aquela água até a usina, já é um impacto ambiental. Quando você direciona, vai formar um lago imenso, chamado de lago de barragem. E aí já é impacto ambiental. Quando tem cidades próximas, elas podem ser afundadas. Na verdade, não é afundada, ela pode ser submersa. Já aconteceu isso, por exemplo, na usina de Paulo Afonso, lá no São Francisco. Teve povoados, cidades que foram submersas, né? Aqui no Maranhão não tem uma cidade chamada de Nova York. Nova York fica próximo de uma usina aqui no Maranhão chamada de Usina de Boa Esperança. Tem um pedaço de Nova York que tinha um outro nome, tá bom? A cidade tinha um outro nome antes, que foi inundado pela usina de Boa Esperança. Foi submerso também. São exemplos de impactos, viu? Então não tem como não ter impacto. Porque inunda uma grande área, provoca destruição de floresta, desequilíbrio da flora e da fauna local, etc. Gera um processo de eutrofização, que é o apodrecimento da água pela morte das plantas, deslocamento da população ribeirinha. Isso é um impacto social, isso é muito grave, viu? Por exemplo, você mora numa área específica, os indígenas, né? Pô, se tu é indígena, tu é acostumado naquele espaço. Tu vive, muitas das vezes, da caça, da pesca e da coleta. O indígena tradicional vive basicamente disso. Pode até ter uma atividade comercial, tranquilo. Mas, em contrapartida, se tu é forçado a sair daí, daquele espaço, isso é um impacto social, cultural muito grande. E aí, gente, tem uma prerrogativa na lei que diz o seguinte: quando é para você fazer uma grande obra, essa grande obra tem prioridade sobre a vontade da população. Então, muitas das vezes, as usinas hidrelétricas, elas fazem com que as pessoas sejam deslocadas para outros pontos, viu? Eu vou dar para vocês um exemplo de como isso funciona, para vocês entenderem. No Rio de Janeiro, e aqui no Maranhão também, teve áreas que passaram algumas obras que a população daquele lugar foi deslocada para apartamentos, para outros espaços. E aí o que acontece? Quando a população é deslocada para esses outros espaços, os problemas acontecem. Por exemplo, o tráfico de droga, que antes acontecia numa área de periferia, o cara é deslocado para uma área de vertical, né, prédio. O tráfico de droga, ele não vai morrer não, ele vai se deslocar para cá. Então tu só muda o problema de lugar. O Adri que mora no Beckmão, né? Não, mas a Amanda mora. O Lucas mora. Teu Torre do Sol? Não tem aquele prédio todo podre lá? Não é o nome do lugar? Poeirão. Vamos lá. Ali é uma... Qual é a situação daquele dali? Aqui dali, ó, mais ou menos, na transição de 98 para 2000, por aí, uns 20 anos atrás, eles pegaram, fizeram um projeto do BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, junto com a prefeitura, que era para realocar pessoas que moravam no Ipaz de Baixo, lá no Ipaz de Baixo, Rio Anil, para deslocar para aqueles prédios. As obras não foram terminadas, o dinheiro foi embora, e com o passar do tempo, a área se tornou marginalizada. Por quê? Porque pessoas invadiram o espaço. Da Semar? Pois é, aí virou o que lá? Virou ponto de organização criminosa. De gente que trabalha com crime, com tráfico de drogas. Ou seja, era um projeto para urbanizar uma área, realocar pessoas de baixa renda para um espaço melhor. Mas como eu estou falando, a marginalidade ela é acompanhada. Sai, migra para outro espaço. Então, isso é uma ideia de impacto, né? Impacto social, ninguém melhorou. E aqui essas pessoas, quando são forçadas a sair,
elas perdem, neste caso aqui, elas perdem o ambiente onde elas estavam acostumadas a viver, né? A caçar, a coletar, etc. Então, é um impacto seríssimo. Ó, vamos ler isso aí. Lê isso aí, Thaís. Olha lá. Os impactos ambientais e sociais têm provocado questionamentos sobre a utilização dessa fonte de energia. Por isso, houve uma redução na construção de barragens da década de 1970 até os dias de hoje. Década de 1970, 5.400 foram usinas construídas. Atualmente, 1.600 estão em construção. Bom, a maior parte que estão sendo construída hoje é lá na Amazônia, viu? É o local que ainda existe uma certa vista grossa para a construção aí de usinas barragens, né, usinas hidrelétricas. Vejam que a data é a década de 70, governo militar, eu havia dito para vocês, né, foi um governo que investiu muito em grandes obras, principalmente obras de infraestrutura voltadas para a produção de energia elétrica, porque é justamente esse suporte de energia elétrica que dá uma base para a industrialização, né, para o desenvolvimento das indústrias. Então tem uma relação ligada, diretamente ligada à energia com a industrialização. Isso aí são algumas coisas que eu não vejo nem como algo que é palpável, que está acontecendo, não vejo. Mas para diminuir os impactos, eu tenho que construir reservatórios menores, mas não adianta, se o reservatório for pequeno, tu não vai produzir muita energia. Então não tem lógica. Se for para construir, constrói uma grande. Porque pela lógica é isso. Não é o correto. Reduzir ao mínimo as áreas desapropriadas, isso aqui é difícil. O governo desapropria, ele dá uma indenização pequena, viu? O ato de desapropriar, o cara recebe, ele sai do lugar dele, mas recebe um dinheiro. Mas é pouco, não dá para ele mudar de vida, melhorar muita coisa não. Aproveitar melhor o uso dos rios, né? Armazenamento do rio. É o que a gente não está fazendo muito aí. Aqui é só uma imagem de Itaipu, onde já havia visto em outro conteúdo, Três Gargantas. Beleza, isso é interessante. Energia nuclear. É lógico que tem países que estão muito na frente do Brasil quando se fala em energia nuclear. Ali, Estados Unidos, Japão, União Europeia e Federação Russa. O Brasil, a gente tem 3 usinas nucleares. 2 funcionam e uma terceira não. Aqui, eu sempre gosto de dizer o seguinte, Atos. Aqui não tem tanta energia nuclear porque a gente não tem necessidade. Não tem necessidade porque a gente tem água em abundância. Então, a gente tem o recurso hídrico para ser transformado em energia. O Brasil não carece. Infelizmente, as usinas que estão em operação, elas receberam muito investimento, muito dinheiro e produzem pouca energia. É como se fosse um projeto inviável. Gasta dinheiro e não tem retorno. Tanto que a usina de Angra 3, ela foi envolvida em processo de corrupção na Lava Jato, viu? A Lava Jato saiu do petróleo, chegou na energia nuclear no Brasil. Um dos engenheiros que era responsável por Angra 3, que era o presidente dessa estatal aí, ele se envolveu em corrupção, desvio de dinheiro, muito dinheiro, inclusive. Então, infelizmente, né? Tem uma curiosidade que não está aí, mas eu vou repassar para vocês. O estado brasileiro que tem mais urânio é o Ceará, viu? O estado do Ceará. Tu é cearense, Gabriel? Não, né? Então é o Ceará. Tu é maranhense, é? Então é o Ceará, o estado com maior quantidade de urânio, viu? No Brasil. E antigamente o Brasil mandava, antigamente, viu? Mudou. Essa notícia é bem atual, de 2019. O Brasil mandava o urânio ser enriquecido nos Estados Unidos e voltava caro para cá. Hoje o Brasil já desenvolveu tecnologia de enriquecer o urânio. Então mostra que
pelo menos do ponto de vista energético, né, o Brasil avançou na questão do seu projeto nuclear. Oi? Ceará. Isso aqui é só para falar sobre a fissão, né, a explosão. Mas eu vou até pedir para a Alana trazer um pendrive para a gente passar para ela depois. Não te pedi, não? Pedi, mas... Não pedi, Thaís? Pedi. Tu tava dormindo nessa hora. Eu trago se eu quiser. Traz, semana que vem eu passo, tá bom? Oi. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho.